comentário lhe merece este novo pacote de austeridade destinado à função pública contido no Orçamento do Estado para 2013? Eu acho que isto é mais do mesmo e, portanto, só demonstra a impossibilidade de sobrevivência do país e de quem nele trabalha a uma lógica de pagamento da dívida e, portanto, todos os dias nós vamos assistindo a medidas sempre apresentadas sob o argumento que, afinal, as gravíssimas que já foram aprovadas não chegam, é preciso mais, e que caem sempre em cima dos mesmos. E, portanto, o que eu acho que é sobretudo importante, relevante salientar aqui, é que o centro de gravidade da situação em Portugal está cada vez mais claro, que é o problema da dívida. E o campo, e a demarcação do campo faz-se entre aqueles que acham que uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, pela milésima vez o digo, deve ser paga. Uns deve ser paga à bruta, de imediato, com toda a sorte de medidas as mais brutais possíveis. Outros, e esta é a versão Coelho Portas mais Gaspar e companhia, outros que através de uma renegociação pretendem, no fundo o mesmo, pagar a dívida, o que significa mais do mesmo por mais tempo, que é a renegociação da dívida, e esta é a versão seguro, e aqueles que entendem que não há nenhum passo em frente que o país possa dar que não tenha que passar primeiro pela recusa do pagamento da dívida e, como medida imediata, a suspensão imediata do pagamento da dívida e a afirmação de outra coisa, é de que nós não temos medo de sair do euro e não temos medo de sair de onde quer que seja e que um governo democrático e patriótico que deve ser urgentemente constituído, porque toda a gente já percebeu que tem de ser corrido rapidamente, porque cada segundo que passa na governação é mais uma punhalada nas costas de quem trabalha, deve definir quais são as medidas que devem estar prontas para, se houver retaliação da parte da Troika e dos interesses imperialistas da Europa, poder reagir, o que significa estar preparado para criar moeda, uma nova moeda, o escudo, definir a paridade dessa moeda, calcular a dívida em função dessa paridade e tomar medidas de controle dos bancos, como já disse e volto a afirmar, tive a oportunidade já de o defender publicamente, mantendo a tropa a guardar os bancos numa sexta-feira à tarde, exatamente para permitir a que esse governo possa tomar as medidas que são indispensáveis para garantir o desenvolvimento do país. A lógica de é preciso pagar, está a conduzir isto e vai conduzir daqui a 15 dias. O mesmo governante teve a lata de aparecer ali e a dizer que isto ainda não é definitivo. Isto ainda não são todas as medidas. Nós ainda não as sabemos com exatidão. Vai aparecer a dizer é preciso mais. E estamos a ver este filme há meses. Já agora convém recordar que neste momento, portanto, em 2012, no final de 2012, a dívida pública atingirá qualquer coisa como 198.100 milhões, ou seja, cerca de 124% do PIB. Isto representará que em 2012 são 9 mil milhões de euros de juros. E as cidades são os 124 em 2013. Este ano é 120. De Almar 2004 para 2012 para 2013. Exatamente. Mas é uma 9 mil milhões de euros de juros. Qual sustentável? 9 mil milhões de euros. 9 mil milhões de euros que representam 5% do PIB. Em 2013 prevê-se que os juros representem qualquer coisa como pelo menos 14 mil milhões de euros. E nos anos seguintes, em crescendo sucessivo. Ou seja, como é que um país que não só não cresce o PIB, como diminui, vai sequer aguentar o pagamento dos juros da dívida? Não é dívida. Por outro lado, já agora queria chamar a atenção também para o seguinte. Se nós pegarmos nas medidas que constam do memorando, o tal que foi escondido do povo português, e que aqueles que ganharam as eleições ganharam-nos à custa de esconderem do povo português quais eram as medidas que iam adotar a seguinte, e que passaram a campanha eleitoral a jurar que não aumentavam impostos, não cortavam salários nem pensões, etc. Se nós compararmos isso com o conjunto de medidas agora anunciadas pelo ministro Gaspar, nós temos uma diferença de 5.104 milhões. Isto é, este conjunto de medidas, o engano, entre aspas, entre aquilo que é o memorando que o Luís Gomes diz, que o país, que afinal o governo, coitado, está apenas a aplicar um plano, como se ele não tivesse concordado, como se o PSD, representado pelo Sr. Catroga, não tivesse ajudado à negociação daquele acordo e à sua afirmação e ao seu comprometimento. E agora vem dizer como é o das latas. Deixa-me só terminar. Vem, depois de inúmeras vozes críticas, não é só a mínima
minha. E números vossos terem chamado a atenção para que aquelas medidas só iriam transformar-se. Eu tenho dito isto, e o João é testemunha disto, todos os meses. Nós teríamos o Ministro das Finanças a dizer não chegam, é preciso mais. Estes senhores, ao fim de definirem medidas que representam mais 5 mil milhões de euros, dos quais a esmagadora maioria delas são em cima de quem trabalha.